Fala aí galera, beleza? Com vocês aqui mais um vídeo. Hoje reagindo a mais um vídeo do Articus. Vamos reagir aqui a Infamous Second Son. Tudo de errado. Essa cena é muito maneira. Delsin se comporta como adolescente. O jogo poderia começar de inúmeras maneiras. Olha, se eu não me engano, o Delsin, ele é... Não, ele não é adolescente. Eu acho que ele tem mais de 20. Mas é aquilo, ele é o jovem adulto. É o adolescente... É o adulto que ele é adolescente, mas ele não aceita que é adolescente. Ou melhor, é o adulto que tem mentalidade adolescente porque não aceita que é adulto. Não assume responsabilidade diferentes. Uma narração, uma cutscene mostrando o que aconteceu nos dois jogos anteriores. Mas não, ele começa com um texto. Olha, eu tenho que admitir aqui. O Articus está completamente certo. Aqui pode talvez ser só piada dele, mas ele tá certo. Começar o jogo desse jeito, poxa, eu tinha uma preguiça absurda de ler esse texto todo aí. E mesmo quando eu lia, eu entendia muita pouca coisa. Eu entendia, tipo, existe aí uns mutantes nesse universo e pronto. É que nem os X-Men, tem uns mutantes, tem pessoas aí com poderes, você tem uma divisão feita pra caçar essa galera. Que nem você tem lá a divisão de mutante nos X-Men, você tem na Marvel. Você tem aqui os X-Men e a divisão de mutante, que é pros condutores nesse caso. Eu literalmente tive que correr atrás dos outros jogos. Realmente o Articus está certo. Isso não foi uma boa maneira de começar um jogo de uma grande franquia como Infamous. Texto. É, gente, que você reclama de tudo também. Não pode ter narração, não pode ter cutscene. Mano, exatamente. O objetivo do vídeo é esse. Festa na casa como não. Só tenho que ir até lá, misturar, criar um álibi. O jogo te ensina como fugir da polícia. Mais ou menos. Não é tão fácil assim não. Por conta que basicamente ele perde na hora. No final das contas tá errado o plano dele. Mas em tese, pra você basicamente não ser preso, seria criar um álibi. Se você tem um álibi, quer dizer que independente do que aconteceu, você não tava lá na hora. É isso que é um álibi. É como tipo, fulano morreu ali, alguém matou fulano. Mas então você tem um amigo seu que pode confirmar que na verdade você estava assistindo um jogo de futebol com ele na TV na hora que esse cara estava sendo morto. Pronto, você tem um álibi. Óbvio. Isso aí já é um caso mais sério. O Delsin só estava pichando uns pôster. Mas também tem que ser preso. Uma coisa é fazer arte, uma coisa é fazer grafite. Mas pichar não, pichar não. Pichar não pode não. Pode sair daí, ou então eu chamo a Beth e ela traz as chaves em 5 minutos. Eu não tenho escolha. Ele é policial. Eu volto em 5 minutos. Por que precisamente 5 minutos? Solta. Porque o cara falou, eu chamo a Beth e ela me traz as chaves em 5 minutos. Ela não tem como pegar e contradizer exatamente o que o cara acabou de falar. Ela acabou de dizer, o cara é policial. A ele e coloque as mãos onde eu consiga ver. Eu não quero machucar ninguém. Eu só quero cair fora antes que ela Eu chegue. disse pra soltar ou eu atiro. Fred, Eu não quero machucar ninguém. Todo personagem que faz alguém de refém geralmente diz a frase: eu não quero machucar ninguém, antes de tentar machucar alguém. Isso é incrível. O negócio que literalmente o objetivo dessa frase é você pegar, você dizer, eu não quero machucar ninguém. Aí então, se alguém ainda continua agindo, você machuca. Que nem, por exemplo, o policial, para ou atiro, ele tá dando um aviso. Me deixa em paz, ou alguém vai se machucar. Eu não quero que isso aconteça, mas se não me deixar em paz, alguém vai se machucar. No caso do policial, ele tem uma justificativa muito mais plausível, que é literalmente ele tá tentando prender um bandido, perigoso, provavelmente, e nessa hora ele tá cumprindo a lei, ele tá protegendo a população e ele tá impedindo que uma pessoa má continue fazendo maldades. Já no caso de um criminoso, quando ele tá fazendo isso, ele só tá sendo criminoso. Desculpa aí pelo sol, já é difícil, galera, não tem jeito. Acabou de bater ano novo, né, gente? E vocês já sabem como fica nessa hora. o que está acontecendo comigo? Meu Deus, não! Esse é o único momento que o Delsin demonstra algum tipo de reação normal de uma pessoa que subitamente ganhou poderes. Eu tiraria um pecado se daqui a alguns instantes ele não estivesse comemorando por ter ganho tais poderes.
eu tô com o Articus nessa. Eu acho que poderiam ter explorado mais essa questão de quando ele ganha poderes, ele ter muito mais dificuldade em aceitar isso, ele ficar com muito mais medo. Seria uma coisa que realmente seria muito melhor pro jogo, assim, no quesito de história em si. E principalmente desenvolvimento do personagem. Eu acho que faria mais sentido, tipo, o Delsin, durante a maior parte do jogo, ainda mais depois do que acontece aí com a galera da casa comunal, ele pegar e ficar com bastante ódio dos poderes, mas com o tempo ele aceitando. O negócio com o irmão dele sempre botando pilha pra ele perder os poderes, eu acho que ficaria meio difícil. Seria melhor se você tivesse um personagem assim que tenta fazer ele aceitar os poderes, ele gostar dos poderes. Olha, você tem poderes, deu ruim lá na casa comunal, mas veja por um lado bom, agora você tem poderes. Você pode usar esses poderes para fazer o que quiser, inclusive ajudar as pessoas. Por que o Delsin consegue invadir a mente dos outros e roubar as memórias deles? Eu admito, foi um jeito legal de inserir o background dos personagens, mas ainda assim é um pouco estranho. Meu parceiro. Acho que porque os poderes no geral estão conectados à mente dos personagens, né? Estão completamente conectados a eles. Acho que deve ser alguma coisa desse tipo. Porque muitas vezes você tem esse papo, né? Você tem essa questão aí que a galera fala que os poderes estão ligados ao usuário. Então, quando ele usa os poderes, provavelmente quando ele absorve os poderes estão tão conectados à pessoa que ele consegue também ler a mente das pessoas, ou parte disso. Eu acho que seria essa a explicação. E eu acharia bem maneiro se fosse essa a explicação. Mas não tenho certeza, não tenho como comprovar, não tenho nenhuma fonte para comprovar isso. Eu só tô falando o que eu penso. Vida toda em cana. Narração. Até o DUP conseguir me pegar. Eles têm um buraco especial pra gente que nem eu. Eles deram um jeito de prender a gente pra não usar nossos poderes. Então isso aqui é basicamente X-Men. Existem os mutantes e existem os humanos. Os humanos têm medo dos mutantes e caçam eles constantemente. Uau. Foi o que eu falei, isso é basicamente um X-Men. Todo o meu entendimento sobre Infamous partiu dessa premissa. Isso aqui é um X-Men. Então, quando a vagabunda jogou nós três naquele caminhão, eu sabia o que vinha. Uma oportunidade de ouro. Então você tá me dizendo que uma algema especial capaz de anular todos os seus poderes pode ser aberta com simples clipes de papel? Sim, meu amigo, é exatamente isso que esse jogo tá te dizendo. É a coisa mais simples do mundo, porque qualquer coisa com algema você abre com clipe de papel. Clipe de papel clipe de papel, prendedor de cabelo, parceiro, isso aí é ouro, meu irmão. Nas histórias de fuga, isso é ouro. Os caras usam isso o tempo todo pra fugir. Bom, pegamos eles, certo? Eu tô, hein? Derrotei o condutor malvado pra você. Bom trabalho, pessoal. Especialmente vocês, caras. Bioterrorista. Hell Daughtry. Era um bioterrorista. Isso é racismo. Na minha experiência, só tem duas razões. Bem, em si seria, né? Porque... Bem, depende do ponto de vista, porque biocondutores não seriam exatamente uma raça. Eles podem ser considerados uma raça, biocondutores. Tipo, condutores não seriam uma raça, mas eles poderiam ser considerados uma raça, pois eles fazem parte de um grupo de pessoas que possuem características biológicas diferentes de outras pessoas. Nesse aspecto, realmente, condutores poderiam ser considerados uma raça, e o que Agostinho faz é racismo. Mas eu acho que é um pouco pior do que racismo. Onda que, tipo, eles são pessoas que têm poderes e são discriminados a um nível que, tipo, eu não acho que as outras pessoas que são de outras raças são... Ah, não, eu não vou entrar muito nesse detalhe, não. É o que eu acho que eu falo mesmo. É racismo. Pra alguém ficar nervoso. Ou é um covarde, ou esconde alguma coisa. Eu fico nervoso perto de garotas bonitas. Meu pai amado, me baguncei toda aqui, gente. Até hoje eu não aguento essa frase do Deus. Eu fico nervoso perto de garotos bonitos. Agostinho parecendo... Meu Deus do céu, Agostinho parecendo a Mary Jane do Marvel Spider-Man 2. Onde essa mulher é bonita, meu Deus. O cara só pegou e disse a primeira coisa que isso aqui vem na mente. Estamos em uma guerra de vida ou morte com esses bioterroristas. E meu trabalho
é fazer o que for pra garantir nossa vitória. Mas, engraçado porque você também é bioterrorista, né? Vocês já pararam pra pensar que se o Delsin tivesse ficado calado, o jogo acabaria aqui? A menos que decida... Acabar não, mas teria um rumo com certeza muito menos problemático se ele tivesse ficado com a boca fechada e não tinha motivo nenhum, absolutamente nenhum motivo pra esse sem vergonha falar alguma coisa. Ele podia ficar calado que não tinha motivo. Ele literalmente viu que a mulher derrubou o cara, que ele tava suando pra sequer alcançar em questão de segundos. Ela nem mexeu direito as mãos pra derrubar o Harry. Então, tipo, não tinha motivos pro Delsin falar qualquer coisa. Na situação dele, seria normal se ele pegasse e estivesse falando gaguejando, como se ele fosse um gago mesmo. me dizer alguma coisa, eu vou bater um papo com a velhinha simpática. E foi nesse momento que eu comecei a odiar a Augustine. Mas eu acho que o objetivo do jogo é esse, é você odiar a Augustine. Por conta que basicamente ela é uma pessoa que é tratada como uma personagem que abusa dessa super autoridade. Isso aí não é autoridade. Isso não é autoridade, isso é uma super autoridade. É uma autoridade extrema e até mesmo tirânica que ela possui. E dá a ela a capacidade de poder simplesmente ferir um monte de gente inocente como se não fosse nada. Ela literalmente machuca toda a tribo de um local só porque ela pode. E pronto. É absurdo. E é uma ótima maneira de você construir uma vilã. Você criar um personagem tirânico, extremamente opressor e até um pouco louco. Ela é um pouco louca. Essa que é a verdade. Sou um condutor. O quê? Eu disse. Sou um condutor, certo? Eu peguei uns segundos atrás daquele cara. Ah, você pegou? Muito engraçado. Personagem falando a verdade, mas o vilão não acredita. Por quê? Porque a gente tem um roteiro. Realmente não sei dizer se isso faz sentido, porque o que eu conheço de Infamous é bem pouco. Bem pouco mesmo, minha gente. Eu basicamente vi um pouquinho do início dos 2 primeiros jogos e nunca finalizei nada deles. Nunca vi como é a história, nunca pesquisei pra valer, pra entender como é a lore de Infamous. Então não sei se realmente, tipo, o que o Delsin falou é absurdo. É absurdo um condutor que pega poder, ou uma pessoa normal que adquire poderes a encostar em outro condutor, ou um condutor que consegue pegar poder de outro condutor. Eu não sei se isso é uma coisa extremamente idiota, que nunca aconteceu antes, e só o Delsin agora que tem esse poder, porque ele é basicamente o protagonista. Ou se isso é uma coisa normal de se acontecer, mas que só acontecia talvez com o protagonista antigo, que eu me lembro que ele só tinha poder de raio, eu não lembro dele ter outros poderes, eu me lembro que ele ia adquirindo outros poderes, aprimorando o poder de raio dele, mas não adquirir outros poderes como o Delsin faz. Então não sei dizer se na lore isso é uma coisa realmente idiota, e então por isso a Augustine ela não acreditou, ou se isso é uma coisa normal, e a Augustine só não acreditou por conta que ela é uma miserável. Aí então eu não sei. Demora quase 1 hora pra te informar que jogo você está jogando. Red. Eu fiz isso. E tenho que consertar. Personagem se culpando por algo que não é culpa dele. O Delsin contou a verdade, a Augustine não acreditou porque ela é uma... Então, em parte, ele tem uma pequena parte de culpa. Porque naquela mesma cena que o Arthur falou, se ele tivesse ficado calado, o jogo não tinha conseguido dali. Ele só falou porque o roteiro disse, você tem que falar da Augustine querer pegar no teu pé. Mas, realmente, no final das contas, independente de ele ficar quieto ou não, no final ele se entregou e a culpa toda é da Augustine mesmo. O Delsin só tem culpa naquela partezinha ali mesmo, mas é uma parte que, independente de tudo, a Augustine fez o que fez porque ela é desgraçada mesmo. piranha. Olha, esse aqui quer ajudar, mas os médicos já disseram. O único jeito de tirar isso é com o mesmo poder. Saquei. O que quer dizer? Que a gente não precisa da Augustine. Só do poder dela. Ok, agora me perdi. Eu sou uma esponja.
você chegou a essa conclusão? Porque você sabe que você pode ter puxado o poder do Hank por pura sorte, não sabe? Ou você já sabia que você tinha um metagene capaz de absorver outros poderes? Caralho, você é a vampira dos X-Men? Beleza. Mais ou menos, a vampira consegue poderes de outros mutantes temporariamente, não permanentemente como o Delsin. E... mais real, a comparação seria essa. O que realmente não faz sentido é ele chegar na conclusão: eu sou uma esponja de poderes. Isso aí foi só alguém, o roteirista soprando no ouvido dele pra dizer isso. Faria mais sentido ele dizer que ia pegar e descer uma surra na Augustine até ela dizer pra ele como ele pode usar os poderes dele pra curar essa galera. Ou qualquer coisa. Qualquer coisa faria mais sentido do que ele já chegar na conclusão de que é uma esponja de poderes. Isso só aconteceu porque o roteiro disse: sim, ele é uma esponja de poderes. E você tem que falar: eu sou uma esponja de poderes. Eu já tenho tudo planejado, ok? Nós caímos na cidade, pegamos tudo que a gente conseguir do poder dos condutores, passamos pelo obelisco espacial, sempre quis conhecer, e voltamos pra casa salvar umas vidas. O Delsin acabou de descrever o jogo inteiro. Essa deve ser a... Mas acho que o jogo também não tinha como ser muito diferente disso, a menos que o Delsin morresse no final. A menos que acontecesse alguma coisa e ele morresse no final, não tinha como ser muito diferente disso. Mãe... Eu nunca entendi porque que o Delsin consegue absorver esses núcleos de transmissão. É algo bem vago. Também não faço ideia. Mais uma vez, se alguém entende da lore de Infamous mais do que eu entendo, me digam. Isso faz algum sentido? E qual é o sentido? Por conta que eu não sei. Droga, Deus! Ei, você tá bem? Tô bem. Eu tô melhor do que bem, cara. Acho que eu aprendi um novo truque. Eu sei. Eu já coloquei um pecado antes porque ele perdeu o medo dos poderes dele. Mas eu vou colocar outro. Olha, eu acho que eu tenho um outro Tá jeito justo. de pegar a Augustine. Mas que outro jeito? Que outro jeito? É aquilo, você no final das contas tem toda uma situação onde o Delsin poderia ser construído, ele gostando dos poderes ou aceitando ter poderes e ser um condutor. Mas não, isso aí é trabalhar da forma mais porca possível. Tenho alguns contatos em Seattle, tá? Alguns são da polícia. Se a gente Não. Essa não é uma das vezes em que o Red entra em cena e salva todo mundo. Não é isso. Isso não é problema seu, é meu. Na realidade, o problema é dos dois, já que vocês são da mesma tribo e aparentemente são as únicas duas pessoas que ainda conseguem se mexer. Pois Pelo é. amor de Deus, não toque em nada. Eu vou tocar em tudo. Eu vou... O Delsin é uma criança. Achei que ele era um adolescente. Sou... Imbatível! A dublagem desse jogo é simplesmente sensacional. Somos Olha, dois. deixa eu levar eles até o outro lado da ponte. Eu volto aqui, beleza? Leva 5 minutos. Meu Deus, qual que é a desse jogo com 5 minutos? E detalhe, nesse quesito aí não faz sentido ele falar que leva 5 minutos, quando basicamente você tem toda uma situação onde ele vai ter que cruzar uma ponte, gente, de ônibus, num maior engarrafamento, e vai demorar 5 minutos. Poxa, com certeza Seattle deve ser outro nível de engarrafamento. Aqui a gente pega o engarrafamento, meu Deus do céu, a gente sai no dia de São Nunca. Os caras pegam e almoçam no carro porque o engarrafamento não mexe nem um centímetro. Passa horas e não mexe um centímetro. Então, esse negócio de tipo, não, 5 minutos eu volto, não fez sentido nenhum. Faria mais sentido eu dizer, pega, vai andando com a gente aí, atrás da gente, nos segue aí. Eu vou lá na frente e vou tentar resolver o mais rápido que puder. Depois eu volto aqui de ônibus, talvez te pego, ou volto a pé mesmo, ou encontro outro carro. Liga o rastreador de GPS no seu telefone, caso a gente se separe. Ah, quer dizer, como agora? O Delsin seria ótimo com o Ciro Macins. Com certeza. Ei, querem ajuda? Merda! É o meu terrorista! Ei! É uma das aberrações! Tudo bem. Oh! Não! Já podem rolar os créditos. Normal? Não. Se você chama de normal as ovelhas que eles tentam enfileirar pra poder examinar, não, Red, eu não sou normal. E você viu que eu fiz aquela ponte? Podemos acabar com eles? O Delsin é um anarquista. Qual seria a explicação? Bem, eu não diria anarquista, já que o anarquista seria mais alguém, tipo, uma pessoa que tem arrogância lá em cima, uma pessoa que ela se acha incrível, só pensa em si mesma. Mas com certeza o Delsin, ele tem um pouco da síndrome de Luke Skywalker da vida. Ele é um cara que pegou, fez uma coisinha impressionante na vida, pronto, ele já acha que é Deus.
Acho que não aguenta Ação contra pro todo fato mundo. de eu conseguir sugar o poder de alguns condutores, como, por exemplo, o Hank, mas não conseguir sugar o poder de outros, como um desses soldados do DUP. Ah, meu Deus, você tinha tentado antes? Ei, eu não quero ouvir um eu te avisei, Red. O que eu quero é uma resposta. Bom, acredito que, teoricamente, hipoteticamente, é possível que você só consiga sugar poderes de condutores que os têm naturalmente. Um condutor primário como o Hank e, espero, o Augustine. Os caras do DUP receberam seus poderes mais fracos da Augustine, então talvez eles não consigam repassar eles nem pra você. Esse é, teoricamente e hipoteticamente falando, o melhor palpite que eu já vi na minha vida. Mas eu vou ser franco, apesar de claramente ser o palpite mais certeiro de todos, eu curti a explicação. Por mais que ela surja de uma maneira bem forçada, extremamente forçada, eu curti a explicação. Eu acho que foi uma explicação que faz sentido. Só não sei se faz sentido esse negócio de, tipo, a Augustine passar os poderes dela para outros condutores. Eu não sei se isso em si faz sentido. Como dizem, uma jornada de 1000 quilômetros começa com um emblema incrível. Quem falou isso? As pessoas chinesas. Dizer que os chineses falaram ou fizeram alguma coisa... Não, é simplesmente pegar e falar. Eles falaram isso, é que nem tipo pegar uma pessoa que pegou e... O cara que falou... Ah, você pega Charles Darwin. Sobrevivência do mais apto. Pronto, você não tá pegando e dizendo que... Você não tá pegando e se ligando no estereótipo. Você tá simplesmente pegando e dizendo uma coisa que o pessoal diz. Os chineses, eu acho que tem alguma coisa sobre... Você vive as artes marciais que você pratica. Algo assim. Eu não tô pegando e sendo... falando de estereótipo com eles. Eu tô falando uma verdade. Eles vivem as artes marciais deles. As artes marciais que os chineses desenvolviam, talvez até os japoneses, mas as que os chineses desenvolviam, se eu não me engano, elas eram sempre baseadas em alguma coisa que eles faziam no seu cotidiano. Então, o cara, ele pescava. Toda vez que ele pescava, ele praticava alguma coisa ali de arte marcial. Ele, com base nessa pescaria dele, ele desenvolveu uma arte marcial. O cara vai lá e ele é barqueiro. Todo dia ele anda de barco. Ele vai praticando a arte marcial dele dentro do barco, com o remo. Conforme ele mexe o remo na água, ele vai desenvolvendo um método. É que nem o Sr. Miyagi fazia lá com o Daniel San no Karate Kid. Sentido horário, sentido anti-horário. Estereótipo ou racismo. O que vai me fazer colocar um pecado independente da situação. Racismo é exagero. Racismo é pegar você ofender uma pessoa diretamente por ela. O correto seria não é um dos dois que fugiram. Afinal, vocês já capturaram o Hank. A Fett e o Eugene que estão desaparecidos. Olha, não importa o nome que você der, vamos Sim, tá certo. rastreá-lo e descobrir o que ele pode nos dizer sobre Agostini. E drenar seus poderes. Ok, certo. E drenar seus poderes. O Delsin está muito mais interessado em ganhar novos poderes do que de fato aprender coisas sobre os dupes e a Augustine. E sim, eu sei que ele precisa ficar mais forte para vencer a rainha do concreto, mas ainda assim, do jeito que ele fala, parece que ele nem se importa. Que tipo de É porque, tipo, ganhar poderes é muito maneiro, né, meu amigo? Depois que, é claro, eu ainda tô naquela de podia ser melhor. Podia ter um trabalho psicológico, assim, de roteiro muito mais profundo, dele aprendendo a gostar dos poderes do que do nada ele gosta dos poderes. Mas, agora que ele gosta dos poderes, óbvio que, tipo, depois que você gosta dos seus poderes, não tem como você não querer ter mais poderes. Tipo, querer se for uma possibilidade. Como é uma possibilidade pra ele, óbvio que ele vai querer. Explosão de fogo? Laser? Ah, que tal olhar mortal comedor de carne? Eu não me importaria de absorver um pouco de olhar mortal comedor de carne, é? Tá bom, eu vou tirar um pecado, vai. Foi uma boa piada? Foi uma boa piada. Bom, uma coisa que dá pra ver aqui é que parece que o nosso atirador é uma atiradora. Peraí, o quê? Você tem que ver isso, Red. É tipo o esconderijo de atirador mais de menininha do mundo. E isso é sexismo. Bom, eu espero... Não, isso é realidade, meu irmão. Você tem uma bota de salto alto feminina. Você tem sutiã, você tem calcinha. Quem é que vai estar morando aí se não for uma mulher? Vai ser o quê? Vai ser o atirador? É o atirador
travesti, pelo amor de Deus. Só podia ser uma mulher, né, parceiro? Isso aí é o padrão. Ó, tinha... Bem, mais ou menos, tinha uma possibilidade bem ínfima de talvez poder ser uma pessoa de gênero discutível. Mas eu imagino no que mais a primeira conclusão que você chega não é isso aqui pode ser um trans. Não, você chega na conclusão de que é uma mulher. Isso é um homem. Isso aí é simplesmente pegar e você ver. Tem um monte de coisa aqui de mulher. Aqui mora uma mulher. Gostaria que o DUP fosse querer que as pessoas soubessem que as mortes não são aleatórias. Que se você não é um traficante, não está em perigo. Isso certamente diminuiria o nível de pânico. Então você tá dizendo que o DUP tá tentando assustar as pessoas? O trabalho deles é controlar o pânico. Os caras colocaram lei marcial na cidade, a líder deles feriu toda a tribo por uma filha da p***. Você acha que eles não mentiriam sobre assuntos pra manter uma boa imagem deles? Que inocência, viu, Red? O Red é o famoso policial bonzinho, tá legal, gente? Ele é o cara certinho, que acredita no sistema, confia no sistema, segue à risca cada regrinha que o sistema passa. Não tá errado, é bom ser uma pessoa honesta, mas numa hora como essa, é claro que o sistema é falho, né, parceiro? É óbvio que a Augustine é uma canalha, como o Articus falou. Então ela pega a comida pra levar, vem aqui, senta e conversa com o Brent de Neon e conta como foi o dia enquanto mastiga a comida. Particularmente, eu acho uma excelente rotina. Ok, isso serve. Vigilância. Interrompemos Infamous Second Son para trazer a vocês Metal Gear Solid. Outro jogo de Eu stealth. questionei antes o porquê do Delsin bisbilhotar a mente das pessoas. Então agora vem um novo questionamento. Por que a mente das pessoas é ilustrada bonitinha como uma história em quadrinhos? É a gente não ficar perdendo muito tempo com diálogos desnecessários, parceiro. É simples assim. Ninguém quer fazer você perder 24 horas com diálogos desnecessários. Então, o pessoal pega e só te passa uma coisa bem ilustradinha, bem bonitinha, bem fofinha. Assim, todo gamer médio consegue entender. Só preciso de mais alguns dias. Só precisa de mais alguns dias pra quê? Pra pagar um agiota? Pra matar todos os... Não, pra matar todos os traficantes. Os traficantes, eles fazem você fazer coisas. Estão vendo, crianças? Não usem drogas. Escutem os pais de vocês. Eles me treinaram pra atirar, me ensinaram a matar. Então, o DUP capturou condutores para ensiná-los a usar seus poderes. Por quê? Querem fazer um exército? Sim, eu sei que a Augustine está capturando os condutores para proteger eles, mas ainda assim isso é muito sem sentido. Brent, eu juro, todo traficante que eu encontrar, vou queimar seu nome no peito dele. Você que fuma maconha, você vai morrer. Ai, não. Ó, essa aí foi boa, hein? Essa piada aí foi muito boa. Eu curti. Tá matando traficantes, cara. Matando? Delsin, assassinando traficantes. Matar e assassinar são dois verbos que grosseiramente significam a mesma coisa. Mais ou menos. Por exemplo, eu matei uma pessoa em legítima defesa. Eu assassinei uma pessoa. Tem uma questão diferente entre as duas situações, juridicamente falando. Quando você mata alguém em legítima defesa, você não está cometendo um crime. Quando você assassina, você está matando uma pessoa e cometendo um crime. É basicamente assim que funciona. Você sabe que alguém como ela não devia estar livre para andar nas ruas. Tá esquecendo quem mais é alguém como ela? Não é o mesmo, você tá diferente. Eu sei, eu sou seu irmão. E o seu irmão tá te pedindo ajuda e tentando sobreviver. E se não vai fazer isso por mim, faz pela tribo. Chantagem emocional. Pet, eu vi que você começou a capturar os traficantes vivos. Não posso deixar de pensar que tiver algo a ver com isso. Egomaníacos como você pensam que são o motivo de tudo que acontece no mundo. Caralho, quanta ignorância. Caramba, ela fala isso tudo e depois, quando vai ver, tá lá apaixonadaça no Delsin. Isso aqui, esse show de luzes e efeitos é algo de se encher os olhos. Parabéns pra Sucker Punch e pode tirar um pecado por isso. Ô, qual é, Articus? Tira uns 10. Ele não tirou! O Percomenos ainda tá em 46. Deveria ter tirado. O editor aí o editor não tá dormindo. Mas, cara, é realmente muito bonito aquela cena. Acho que não vai ficar bravo, mas a boa notícia é que pode começar sem mim. Enfrentar o perigo sozinho? Nossa, que boa notícia. Pet, eu tô nas docas. E eu tô aqui no telhado.
Qual é? Não podia esperar mais um pouco? Mas foi você que disse que... Meu Deus do céu, os Então dois nem você me começaram a namorar reconheceu? ainda e ela já tá Ah, sendo sim, claro. chata desse jeito. Foi você que me pegou em flagrante umas semanas atrás e só me deixou embora. o Delsin seria ótimo com o Cinema Sims. Ok, bom, tá certo que eu, sabe, menti sobre a história do Neon e tal, mas... Olha, eu acho que eu consigo ganhar um bom tempo aqui. Eu só preciso sugar um pouco de poder de você, só isso. Você quer que simplesmente eu te dê o meu poder? Quer dizer, não pra derrubar pontes ou algo assim, mas... Pra tirar suas placas de concreto dos meus amigos, sim. E depois disso, você nunca vai me ver de novo. Talvez se você tivesse dito e depois eu me entrego, Augustine poderia colaborar com você. Uma possibilidade. Delsin. Você me decepcionou. Não. Olha, eu sei que dublar jogos é uma coisa muito difícil porque você não vê o jogo, mas esse não aí, meu amigo, foi muito broxante, velho. Certo? Se Cara, você pode me ajudar em eu vou ser encontrar franco, é muitos erros que você tem de dublagem em muitos jogos bons. Tem muito jogo bom que você tem erros de dublagem absurdos, por conta que não gruda. A fala do personagem não gruda com o que o personagem está falando. Isso sem falar de várias outras vezes que você tem isso, você não tem entonação, você não tem entonação certa no que o personagem está falando, então tipo, como esse não, tinha que ser uma coisa bem mais forte, tipo, não! Tinha que ser uma coisa assim, bem forte. Você sentir que ela não queria que ele fosse levado. Não! Tinha que ser forte. Tinha que ser bem mais forte. Ou algo bem assim, contendo a raiva. Como se fosse... Porque eu acho que a Augustina também não é uma pessoa tão expressiva. Então ela conteria mais... Não! Seria algo mais assim. Mas realmente é algo difícil de fazer. E é triste. É muito triste ver dublagens que são assim. E pra mim isso aí eu jogo na conta da direção de dublagem, parceiro. Porque quando você tem um dublador profissional, você... Porque quando você tem um... Porque quando o cara faz Star Talent, aí então eu jogo na culpa de quem foi que deu a ideia de fazer um Star Talent. Porque Star Talent é você chamar um ator ou uma pessoa famosa que não dubla, não tem nenhum conhecimento em dublagem, pra fazer uma dublagem. Aí então a pessoa que chamou, pronto, eu já acho isso uma porcaria. Mas quando você tem um dublador profissional, a culpa é do diretor. Desculpa aí para todos os diretores de dublagem que estão fazendo o melhor que podem, mas se acontece um erro desse, a culpa cai sobre o diretor, porque é o diretor que vai pegar e vai dizer, nessa cena, faz ela de novo, mas agora fala com a entonação maior, fala com um não mais forte. Por conta que claramente lá no roteiro, que eles vão ter um roteiro ali sobre o que vai ser dito, deve ter que ela tá dizendo não por algum motivo. Ela não vai ver o jogo em si, mas tipo, se no jogo tá dizendo do nada surge uma imagem e tira o Delsin dali da área, tira o Delsin das mãos dela, e ela fica com muita raiva e diz não, vai ter alguma coisa escrita assim, e então o dublador vai ter que dar um não dele. Se ele der um não fraco, que é normal o brasileiro não gritar muito, como os americanos fazem, americano sempre aquele negócio bem forte, a entonação bem grossa. Eu lembro que eu vi recentemente o Demolidor no Marvel Rivals, e então ele mostrou o dublador dele. Cara, curti muito a força com a qual ele faz lá a ultimate dele. Daredevil out! Ele solta, meu Deus do céu, que é isso? Eu fiquei todo arrepiado com aquilo. Então, é aquilo. É uma situação bem complicada e triste pra mim. os condutores que fugiu. Ele pode estar aqui no Distrito Lantern. Ah, e por que você quer ele, ou ela? Eu só quero apertar a mão dele, ou dela. Uma coisa que me surgiu aqui. Por que o Delsin precisa apertar especificamente as mãos dos condutores? Porque eles geralmente usam os poderes pelas mãos? Independente disso, eu vou dar um pecado. Vamos ver, se eu estivesse usando uma dessas coisas, eu ia querer tirar o mais rápido possível, porque, bem, elas são muito feias. E eu acho que elas gritam, me ataque, sou um possível bioterrorista. Então eu ia querer um lugar privado pra me trocar, uma porta que tranque, um lugar pra sentar. Um banheiro químico seria perfeito. É matar 2 coelhos com uma cajadada só. Aparentemente, ser um grande detetive é um dos poderes do Delsin. Certo, mas olha, Não, temos mas não precisa ser um grande detetive. Ele só fez um raciocínio básico pra isso. E aí tá certo, é matar 2 coelhos com a cajadada só. Ao mesmo tempo que você vai lá
Você tira essa roupa horrorosa. Olha esse negócio aí, gente. Isso aí é horroroso, meu irmão. Que isso? Que isso? Esse traje é horroroso. Você troca de roupa. Você também pega e já faz suas necessidades ali. Porque com certeza não deve ser tão bom assim pegar e ficar fazendo as necessidades na cadeia. Fazer parecer real, ok? Não muito real. Só o suficiente pra enganar os anjos. Entendeu? Eu posso te acertar bem entre os olhos. Não, o Delsin é um otário com o próprio irmão. Sou um bioterrorista, como criancinhas e gatinhos. Na escola eu sempre tentei me misturar. E mais uma vez, narração. Quando o DUP chegou, disseram que eu ia pra uma escola nova. Especial, pra gente como eu. Esse jogo é realmente X-Men, velho. O jogador aí e eu vamos ter uma conversinha de condutor pra condutor. Sem a presença de normais. Isso é racismo. Olha quem resolveu. Mais ou menos. Racismo configura você ofender uma pessoa por causa da raça dela. Como, por exemplo, bioterrorista. É uma forma ofensiva de você falar dos condutores. Já você pegar e dizer que, olha, eu preciso ter uma conversa aqui com uma pessoa que ela não confia muito em pessoas como você, cara. Então, dá pra dar uma licença pra gente? Isso é uma forma educada de você pegar e tentar ter um diálogo mais... mais... como se é a palavra? Mais confortável com uma pessoa que claramente está desconfortável. Eu vim pro mundo real. Me convenceu. Eu resolvi dar outra chance pras pessoas. Bem, em nome das pessoas, valeu. Então, o que pode acontecer é eu me decepcionar de novo. Mas aí eu acabo com a raça de todo mundo. Então o Eugênio é um possível assassino em potencial, só esperando no gatilho pra matar pessoas. Por que o Delsin tá deixando ele livre mesmo? Red, eu tô Olha, peleando. assassino eu acho que é exagero. Mas ele é um cara que potencialmente pode soltar um exército de anjos e demônios virtuais em cima de todo mundo e causar muitos estragos pela cidade. Não. Perdeu ele? Não, eu não perdi ele. Só tô mantendo a distância. De propósito? Ele praticamente voa. Você também, com 3 poderes. Red, Eugene e Fett. Eu soube. O Hank e eu bolamos um plano pra atacar a ilha. É incrível isso. Você literalmente tem 3 poderes, mas os controladores primários de quem o Delsin suga os poderes, que é o Hank, o Eugene e a Fett e a Augustine, são mais poderosos do que ele no geral. Pelo menos no manuseio dos poderes, você sente que eles são mais poderosos. O Eugene, tipo, ele voa mesmo. Com o poder do Videl, você dá um dash pra frente. Você dá um dash. Você não voa de verdade. Você dá um dash. Você dá um dash que dá uma voadinha. Dá uma planada, por assim dizer. O poder da Fett, você não vira o Flash que nem ela fica super rápida. Você ganha um impulso. Você ganha um impulso de velocidade. Com o Hank, você dá um dash pra frente. Acabou. Você dá um dash. Você não faz muita coisa não. Você dá um dash pra frente e pronto. O cara voa. Esses caras voam, parceiro. A Augustine, ela é mais compreensiva. Ela é mais compreensiva porque ela tem muito mais anos de prática do que o Delsin. E ele ganha os poderes além na marra. Acabar com os tubos que estiverem de guarda e aí... Delsin, eu andei pensando. Muita gente inocente morreu ultimamente. Pessoas normais. Normal? Porra, Red, a gente não vai voltar nisso, né? Não sei se posso ajudar você a aumentar esse número. Só para libertar uns bioterroristas. É estranho que esse diálogo apareça você sendo vilão ou herói. Deveria aparecer só quando você é vilão. Se bem que até onde eu me lembro, todos os trailers vendiam o Delsin como um vilão, né? Mas enfim. Eu sou policial. O Arctic está certo. No final das contas, isso é um diálogo que não faz sentido quando o Delsin está indo pelo caminho do herói. Ele está salvando vidas. Quem está tirando é o DUP. E a Fett e o Eugene, no arco dele de herói, estão também salvando vidas e estão ajudando as pessoas. Estão se redimindo. Ele, como uma pessoa que é tratada como esses caras assim da lei que acreditam no sistema, ele deveria acreditar também na capacidade de redenção. Então, o que significa que eu posso pegar um barco dentro da lei. Se você roubar um barco, vou ter que te prender.
Boa sorte tentando prender o cara que literalmente pode desaparecer como fumaça. Mais uma coisa, eles têm um daqueles drones lá fora, dos que a gente pega poderes. Como sabe disso? Seria uma boa ter um poder novo antes de enfrentar Augustine. Vamos nessa. O Hank demonstra claros sinais de que ele sabe demais para alguém que estava preso. O Delsin deveria desconfiar dele e possivelmente atacar ele. Mas não. Tenho tanto orgulho de você. Eu sempre tive. Reggie! Te amo, cara. Por que não vem com a gente? Desaparecer. Porque meu irmão tá morto por sua culpa e se eu ficar muito tempo perto de você eu vou acabar te matando. Quer dizer... Povo mundial, fique sabendo que o terrorista Delsin Rowe começou outra onda de violência. Seus ataques de terror anteriores resultaram na morte de centenas de guardiões reais do governo e cidadãos mundiais. Não é uma onda de terror. Se eu estou salvando os inocentes e poupando seus assassinos. Olha, independentemente de você ser vilão ou herói, eu imagino que os seus ataques máximos de cada poder causem sim uma destruição em massa. A diferença é que no herói você causa destruição em massa sempre contra os seus inimigos e você não mata pessoas. Já no de vilão, com certeza, você mata uma galera. Vi uma trilha de corpos em Tyler. Pensei em você. E a trilha até aqui. Espero que não se importe. Aí, Pet! Seria uma boa hora pra ajudar. Eu acho muito da hora essa parte que cada um dos três lutam lado a lado. Pode tirar um pecado. Nesses 7 anos, desde que o DUP assumiu o controle dos condutores Também dos acho que são militares, nem sequer Também acho essa uma das melhores partes do jogo, que é quando todo mundo se junta assim pra derrotar o Shin. um da nossa espécie foi morto. Ah, claro que não. Porque você caçou e prendeu todos eles. Sim, em Curden Cay, protegidos das multidões que queriam matar os condutores. É o melhor para eles, mesmo que não saibam. Você tá sequestrando pessoas na rua e trancafiando elas em uma instalação onde você ensina elas a matar. Tem certeza que você tá só protegendo elas? Mas achei alguém aí dizendo que Augustine tá certa, porque já teve gente pra dizer que o Magneto tava certo. Então, pode ter certeza que ainda tem doido pra dizer Você isso. conseguiu! Há 7 anos, Anteriormente, em Infamous, e mais uma vez, narração. eu era condutor, eu era militar, mas não podia ser os dois. Personagem vivendo um dilema. Se a minha espécie ia sobreviver, ia ser entre os muros de Curden Cay. E quanto à superlotação? Eu imagino que não deva existir tantos condutores no mundo, mas com certeza Curden Cay não é infinito. Era isso que você queria! Você venceu! Nós dois temos o mesmo poder! A única diferença é que eu tenho 7 anos de prática. Você pode ter 7 anos de prática, mas o Delsin é o protagonista. Dizem que isso dói. Isso foi infame, Delsin. Sem condições. Quando a poeira baixou E, pela última vez, narração. derrotada por um gamer, uma viciada e um delinquente interiorano. Isso parece um trio de The King of Fighters. Ninguém imaginaria que os humanos e os condutores poderiam coexistir. Como assim humanos e condutores? Condutores ainda são humanos. Eles só manipulam as coisas, mas ainda são humanos. Os condutores que passaram anos presos atrás dos muros de Curden Cay, em breve estariam livres de novo. Você sabe que alguns desses condutores podem estar com ódio no coração pelos anos perdidos e pelas possíveis torturas que Augustine fez, não sabe? E que nem todos eles são sociáveis e podem tentar ataques em massa. Não é? Seria uma boa, tipo, alguns que ele libertou são do bem e outros que ele libertou são do mal. E agora você tem que pegar e vencer os do mal. E alguns deles podem basicamente ser tão poderosos quanto Augustine. Um gamer, uma viciada e um delinquente interior.
isso, minha gente. Pecado 78, sentença aos jovens modernos. Minha sentença, esse jogo é infame. Só falta agora o Articus fazer o vídeo do tudo de errado com o lado do mal. Valeu, galera. Isso foi tudo. Até mais. Fui.